Paz do Senhor, pastor Ângelo, meu primo, irmão em Cristo. Aqui vos fala o pastor Lima, daqui dos Estados Unidos. Nós somos da igreja Faith Community Worship Center, uma igreja americana, que nós congregamos aqui há alguns anos, há mais ou menos 15 anos, congregamos com eles. E é uma igreja pentecostal, vinda da Jamaica para os Estados Unidos. E nós congregamos aqui com o pastor Simpson e o seu ministério aqui, que é muito grande na América e também fora em outros países. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder trazer uma meditação para o coração dos irmãos. Eu quero dizer que o pastor Ângelo é uma bênção na minha vida, na minha família, porque eu sei que está sempre orando por nós, sei que está sempre intercedendo por nós e foi praticamente o primeiro cristão na família do pai dele, do meu pai, dos nossos pais. Ele foi o primeiro cristão, que eu creio que foi o primeiro. Então eu agradeço a Deus pela vida dele, porque através da vida dele muitos outros têm se convertido ao Senhor, porque eu creio que todo esse tempo que ele é cristão está sempre intercedendo pelos irmãos, pelos tios, primos, sobrinhos, e Deus tem feito grandes coisas através da oração do pastor Ângelo. E Deus tem confiado a ele uma igreja aí no bairro do Cansação, onde nós morávamos, eu e meus pais moramos aí alguns anos atrás, muitos anos atrás, nós moramos no Cansação. E todo o tempo que nós moramos no Cansação, na época nós não éramos cristãos, éramos católicos, mas meu pai sempre recebia a visita de uma pessoa todos os dias, no momento que passava a sessão da tarde. Eu e meu irmão gostávamos de assistir a sessão da tarde, meu pai estava sentado no sofá conosco, e ia começar a sessão da tarde, chegava um senhor de idade para pregar a palavra do Senhor. E ali eu creio que Deus começou a fazer a obra na nossa casa. Não nos convertemos desta vez, mas foi uma pequena semente que foi lançada, que Deus usou esse irmão para pregar para o meu pai. E essa semente, ela foi germinando e deu fruto, para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo começou aí, eu creio. E então, alguns anos depois, nós mudamos para Jaguaquara, fomos morar em Jaguaquara. E aí em Jaguaquara, eu tive que ir embora para São Paulo para ajudar a família a construir a casa. Eu ajudei meu pai a construir a casa dele. E meu pai foi morar em uma casa que tinha um pastor que morava em frente à casa dele. Nós construímos a casa na frente da casa de um pastor da Igreja Batista, e esse pastor pregava sempre para meu pai e minha mãe, mas nenhum deles tinha se convertido ao Senhor. E um dia meu pai passou muito mal, e eu resolvi sair dos Estados Unidos e ir para o Brasil para ver meu pai. Tudo que eu queria ver era meu pai, ainda em vida. E passei 30 dias orando, todos os dias eu orava 1 hora e clamava ao Senhor porque eu queria ver meu pai. Só que aprove a Deus levar antes de eu chegar ao Brasil. Foi vontade do Senhor e a gente não pode fazer nada nessa situação. Mas Deus me levou aí no Brasil com um propósito. Um propósito é o que eu creio. Não foi somente ir lá para ver o meu pai, não pude ver, enterraram antes que eu pudesse ver, mas Deus, com o propósito dele, que eu fosse no Brasil, para trazer a palavra dele para a minha família. E quando eu trouxe a palavra para a minha família, eu via que alguns deles não queriam muito, a maioria era católico e não queria se converter, principalmente minha mãe. Minha mãe era muito católica e tinha algumas imagens de escultura, com todo respeito aos católicos, nós os respeitamos, mas as imagens de escultura é um mandamento principal que é contra
Deus: não tereis diante de vós nenhuma imagem de escultura, não adorareis nenhuma imagem. Então é mandamento do Senhor. A Bíblia diz para o Senhor teu Deus adorar e só a Ele servir. Então, a partir deste momento, que eu comecei a pregar em minha casa, eu via que tinha alguns ídolos, um altar a ídolos, e eu chamei o pastor, que morava em frente à casa da minha mãe, e ele veio na minha casa, e aí, pastor Ângelo, nós pegamos as imagens de escultura, o terço e algumas coisas, levamos para o quintal, jogamos um querosene e botamos fogo. E minha mãe ficou chorando, dizendo: não, meu filho, não faça isso. Eu disse: faço, mãe, porque eu creio que isso aqui não é a vontade de Deus para a nossa família. Eu creio que isso aqui é idolatria, e a idolatria vai ter que cair por terra em nome de Jesus, e Deus vai reinar nessa casa. E minha mãe, mesmo chorando, depois de tudo isso, eu creio que ela viu eu queimando tudo aquilo, e ela falou assim, eu penso que ela deve ter pensado assim: essas imagens de escultura não é de nada, porque ele botou fogo e fez tudo isso, não aconteceu nada com ela, então... E eu vim para os Estados Unidos de volta, né? Passei 30 dias no Brasil, vim para os Estados Unidos, e quando eu cheguei aqui, minha mãe se converteu ao Senhor. Se converteu ao Senhor, o pastor consagrou ela a diaconisa um tempo, e depois... Mas antes disso, irmão, antes disso, pastor Ângelo, eu quero dizer para o senhor que o pastor pregou a palavra de Deus para o meu pai, e meu pai colocou a mão sobre a Bíblia, foi 3 meses antes de morrer, colocou a mão sobre a Bíblia, confessou Jesus Cristo, não podia ser batizado mais porque estava muito doente, muito mal, e aí ele confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio que o nome dele foi escrito no livro da vida pela graça e misericórdia do Senhor. E aí, a partir desse dia, o pastor, um dia eu liguei para ele e ele falou: ô meu irmão Denis, olha, o seu pai aceitou Jesus aqui, confessou Jesus Cristo antes de morrer, eu orei por ele e eu creio na salvação dele, pela misericórdia de Deus. Então, irmão, a Bíblia diz: se nós cremos, nós e nossa casa será salva. É promessa de Deus. Eu creio. Esse pequeno testemunho eu estou falando assim, mas somente para trazer para vocês algo a respeito da minha família. E o pastor Ângelo sempre foi uma bênção na nossa vida. O pastor Ângelo nos ajudou a fazer um tanque lá em Jiquié, na nossa casa, e abençoou nossa família com toda a paciência, com todo o amor que ele tem. Pensa num homem paciente e multiplica por 10. Pastor Ângelo. Que Deus abençoe o Senhor grandemente, que Deus te abençoe. Você é um exemplo não só para mim, mas para toda a família nossa, para todos os nossos primos, sobrinhos, todos da família. Você é exemplo, porque um homem direito, um homem de caráter, nunca ouviu falar que você estava devendo, estava isso, estava aquilo, não. Sempre foi homem de caráter, foi homem abençoado de família e cuidou bem da sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Venham trazer essa mensagem aqui neste dia, venham trazer, na verdade, um versículo para meditação, não somente do pastor Ângelo, mas para toda a igreja aí do Cansação. Quem ouvir esta mensagem, que Deus abençoe vocês grandemente. Ouça, ponha em prática, porque eu creio que Deus nos traz no momento oportuno para falar da palavra dele. E o momento oportuno é agora, não é para ontem, é para hoje. A palavra do Senhor é hoje, é já. Então eu agradeço a Deus por esse momento. Se nós, na verdade, olharmos as oportunidades que Deus tem dado para nós, são muitas oportunidades. Porque nós somos todos pecadores, estamos todos falhos. E se não fosse a misericórdia de Deus, pastor Ângelo, estávamos todos destruídos e consumidos. Mas por causa da sua infinita graça e misericórdia, estamos aqui, caminhando de joelhos, orando, buscando ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pelas orações, por sempre ajudar nossa família em oração. Se nossa família tem alguns cristãos, alguns que se converteram na família, eu posso levantar a mão pro céu, as mãos para o céu e agradecer a sua vida, porque você foi uma coluna de oração nesta família. Eu penso que você sofreu muito orando por nós, por todos nós.
que algumas vezes que a família se reunia, sempre falava, aí está o crente, o Antônio Ângelo. Eu lembro que a gente era menino, mas nós falava, porque só tinha você de crente na família, mas ouvia o seu caráter, te via algumas vezes no centro de Jiquié e via que você estava indo para a Câmara de Vereadores, você trabalhava todo engravatado, todo bonito, todo arrumado, e olhava assim e falava, uau, alguém da família, olha só, nós todos aqui, ninguém queria saber de estudar, de fazer alguma coisa da vida, mas esse irmão aí é crente, é fiel ao Senhor e dedicado, e hoje olha quem é. Trabalha na Câmara de Vereadores. E achávamos você assim um pouco metido, mas não era que você era metido, é que Deus te deu a honra mesmo de estudar e ser alguém na vida. E glória a Deus por isso, entendeu? Na época era pensamento nosso. Nós éramos como os irmãos de José. Se pudesse lançar você na cova, a gente lançava na cova. Mas como não pôde lançar na cova, né? Hoje nós estamos vendo aí você para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, na frente de uma igreja, uma família abençoada, entendeu? Um pastor abençoado, um homem de Deus, excelente pai, com certeza, excelente esposo. Que Deus te abençoe, que você seja exemplo, não somente para a sua família, para o ministério aí do Cansanção, mas para todos que vê você em vida nesta terra. Que Deus te abençoe grandemente, pastor Ângelo, mas para não ficar nas minhas palavras, eu quero falar um versículo da palavra do Senhor, que está em São João, capítulo 6, versículo 27, Jesus disse assim para os discípulos, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus imprimiu o seu selo. Deus o Pai imprimiu o seu selo. Aleluia. Em Jesus Cristo foi imprimido o selo de Deus. Aleluia. E para nós também chegarmos no reino de Deus, em nós temos que ser imprimido este selo, que é o Espírito de Deus em nós, esperança da glória do Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus trouxe um discurso aqui bastante duro para os discípulos. Certa feita, Jesus estava pregando na sinagoga e nós vemos que alguns judeus se levantavam contra ele, porque ele falava que ele era o pão da vida, falava que eu sou o pão que desceu do céu, e eles ficavam com inveja de Jesus. Todos eles ficavam com inveja, e Jesus trazia para eles uma palavra de esperança. Jesus falava com eles que quem não comer do pão e beber do sangue não podia ter parte com o reino de Deus. Quem não comesse do pão dele, do pão que era o seu corpo, e do sangue que era e do vinho que era o seu corpo, não podia ter parte com ele. E Jesus Cristo, trazendo esta mensagem para eles, sim, foi um pouco duro com eles. Foi um pouco duro porque praticamente aí podemos ver que eles pensavam que Jesus estava desfazendo de Moisés, como que a lei de Moisés não valeu de nada. Eles pensavam isso, porque os judeus amam Moisés muito, eles obedecem muito à lei que Deus deu para Moisés trazer para eles. Então, eles encontrou aí dura a mensagem de Jesus. E um versículo anterior, Jesus disse assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo, versículo 26, que buscais não porque vistes os sinais, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Eles estavam buscando, Jesus falou para eles, foi mais duro ainda, disse a vocês, me buscam não porque viu os sinais, mas porque vocês comeram do pão e vos saciaste. E muitas pessoas têm buscado a Jesus não porque por quem Jesus é, e não pelos feitos de Jesus e nem pelo poder de Jesus. Muitos têm buscado por negócio, muitos têm buscado para ser abençoado, muitos têm buscado porque têm comido do pão, muitos têm buscado porque a igreja ajuda, a igreja abençoa, a igreja isso, a igreja aquilo, e muitos buscam a Deus pela ajuda que encontrou numa igreja, e não pelo poder de Deus. E muitos não estão buscando pelo poder, mas estão buscando porque recebeu uma ajuda. E eu quero dizer para vocês, todos que vão escutar esta mensagem, esta meditação,
que Deus, ele é Deus. Se você ter dinheiro, ele é Deus. Se você não ter dinheiro, ele é Deus. Se você é pobre, ele é Deus. Se você é rico, ele é Deus. Se você está doente, ele é Deus. E se você ter saúde, também ele é Deus. Eu quero dizer para você que ele tem um controle de tudo. Não busque a Deus por aquilo que ele tem para oferecer para você. Não busque a Deus porque ele tem ouro e prata para você. Não busque a Deus porque ele tem para você uma vida melhor. Não busque a Deus porque ele vai abrir as portas para você. Não busque por isso. Busque a Deus por quem ele é. Sirva a Deus por quem ele é. Invoque ao Senhor por quem ele é. A Bíblia diz, todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome dele. Adore o nome dele por quem ele é. Independente se você tem sido próspero ou não nos caminhos do Senhor. Independente se você tem ficado rico ou não. Independente se você mora numa mansão ou numa casinha de barro. Busque a Deus por quem ele é. Eu quero falar para vocês, neste momento, a respeito de uma mensagem que tocou muito o meu coração. Porque as pessoas, muitas vezes, buscam Jesus por salvação. Todos nós buscamos porque queremos ser salvos. Mas, infelizmente, estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão buscando Jesus para ser o Senhor dele. Não está buscando Jesus para ser fiel a ele. Muitos estão buscando Jesus porque querem salvação. Quando Jesus estava na terra e Jesus pregava o evangelho, andava de um lado para outro em toda Jerusalém, todas as aldeias que Jesus entrava, Jesus pregava o evangelho e Jesus curava todos os enfermos. E Jesus abençoava os discípulos. Jesus abençoava aqueles que estavam aí ao redor, multiplicava o pão, os peixes, e todos eram abençoados. Jesus não despedia a multidão sem abençoar a multidão. Então, eu tenho visto que muitos têm buscado a Jesus, mas buscado para alcançar alguma coisa neste mundo. E a Bíblia diz que o mundo e as suas concupiscências vão passar, mas o reino de Deus é eterno. Nós temos lutado muito porque nós queremos obter alguma coisa. Mas Deus não nos chamou somente para obter as coisas. Deus, olha bem, quando eu vejo Jesus, eu vejo um exemplo de vida. Ele era Deus, é Deus. Mas eu vejo nele um exemplo de vida. Por quê? Porque não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se despiu da sua glória, veio neste mundo, se fez homem, se humilhou por nós, morrendo na cruz do Calvário, pagando o preço, sendo cuspido, sendo chicoteado, tudo isso por nós. Tudo isso ele passou para nos dar vida. A Bíblia diz que estávamos em trevas e ele nos trouxe para a luz. A Bíblia diz que estávamos perdidos e ele nos encontrou. Antes de nós escolhermos a ele, ele nos escolheu. Então, quando eu vejo o exemplo de Jesus, Jesus não veio para essa terra, mesmo que se ele não fosse Deus, se ele fosse um homem e não fosse Deus, ele vinha por um propósito. Porque ele sabia que ele tinha um tempo para ficar na terra. Eu sei que eu tenho um tempo. O pastor Ângelo sabe que tem um tempo determinado para ele ficar na terra. Todos que estão me ouvindo sabem que tem um tempo determinado para você ficar na terra. Porque eu quero te falar neste momento que todos os nossos familiares, pais, avós, primos, muitos deles já morreram. Muitos deles já perderam a vida. E mesmo assim nós não aprendemos. Nós sempre queremos para nós. Nós sempre queremos adquirir algo. Só que a Bíblia não me chamou para adquirir algo. A Bíblia me chamou, quer dizer, eu quero falar para você que me chamou para adquirir só uma coisa. O reino de Deus e a sua justiça. Por que, pastor Denis Lima, você fala isso? Porque nós estamos lutando para adquirir as coisas deste mundo. E as coisas desse mundo passam. Mas o reino de Deus é eterno.
Então, o que eu quero falar para você, Ministério do Cansanção? Eu quero falar para você e todos que vão estar ouvindo esse vídeo. Eu quero falar para você que Deus nos chamou para ser bênção. Que Deus nos chamou para investir no reino. Nós temos investido em nós. Nós temos investido nas nossas coisas. Nós temos investido nas nossas empresas. Nós temos investido nas nossas famílias. É um bom investimento na família. Nós temos investido em muitas coisas. Mas nós temos esquecido uma coisa: de investir no reino. De investir para o reino de Deus. Então, quando Deus leva nós a adquirir algo, esse algo que nós adquirimos, que o Senhor nos dá nesta terra, não é somente para nós, é para abençoar outros. Não é somente para nós, é para ajudar outros. Da família, principalmente. Porque a Bíblia diz primeiro os domésticos da fé. Então, nós não estamos aqui nesse mundo para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. Quando nós morrermos, não vamos levar nada. Nunca vi uma pessoa morrer e levar no caixão um carro novo que comprou, ou uma mansão que comprou, ou uma fazenda que tem. Nunca ouvi falar que alguém levou no caixão 3 milhões, 10 milhões ou 1 bilhão de dólares, porque não tem nenhuma condição de levar. Porque tudo que for para o caixão vai ser comido pela traça. Mas a nossa vida, a nossa fé que nós temos dentro de nós, isso sim vai somar para o reino de Deus. Então, use a tua fé, use aquilo que Deus pôs nas tuas mãos para abençoar outros, para estender as mãos para o necessitado, para abençoar o aflito, o oprimido, orar pelos enfermos, libertar cativos e oprimidos pelo poder do nome de Jesus, e também, quando for preciso, tirar do céu para abençoar outro. Então vamos parar de lutar pelas nossas coisas e lutar pelo único objetivo que Deus nos trouxe a essa terra, que foi para lutar pelo reino dele. Implantar o reino dele aqui na terra. Implantar o reino é pregar a palavra tempo e fora de tempo. Implantar o reino é pregar esta mensagem do amor sem nenhum temor, sem nenhum medo. Porque a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Então Deus, em esse tempo de pandemia, Deus nos chamou para sermos corajosos para pregar este evangelho, para orar por pessoas que estão com o tal do vírus. Muitas pessoas estão com coronavírus e muitos pastores têm medo de orar. Eu quero dizer para você que Deus te chamou para orar, Deus te chamou para orar por essas pessoas que estão doentes e nenhum mal chegará à sua tenda. Irmãos da igreja do Cansanção, ora, prega, anuncia o reino de Deus em tempo oportuno e com certeza absoluta, Deus vai abençoar todos vocês grandemente. Deus vai abençoar todo o ministério grandemente. Deus vai fazer grandes coisas por vocês, vai curar enfermos, libertar cativos e oprimidos, porque Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Eu agradeço a Deus por esse momento que estou falando. Agora, a Bíblia nos diz que Jesus, quando trouxe a mensagem, que a mensagem foi dura, a Bíblia diz que alguns deles se foram. Tu sabe por quê? Eu quero falar para você que se eu fosse dar um nome para esse momento dessa meditação que estou falando aqui para você, eu colocaria o nome salvação sim, Senhor não. Todos querem salvação, mas poucos querem que Jesus seja o seu Senhor. Querer que Jesus seja o nosso Senhor é querer que Jesus venha tomar o controle da nossa vida. E poucos de nós queremos que Jesus tome o controle da nossa vida. Poucos de nós queremos ser submissos ao Senhor Jesus Cristo. Mas a salvação todos nós queremos. Todos nós queremos abraçar a salvação. Todos nós dizemos que somos salvos. E falamos e anunciamos essa salvação para muitas pessoas. Mas será que somos submissos ao Deus da salvação? Será que somos submissos aos seus mandamentos? A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai nele não está. Então, quantos de nós estamos amando mais o mundo que a Deus? Estamos querendo a salvação.
mas não queremos obedecer o Senhor da salvação. Quantos de nós somos assim? Salvação sim, Senhor não. Quando vem uma mensagem dura, nós não queremos obedecer, nós não queremos obedecer a palavra do Senhor. Por quê? Por isso que Jesus, chega um momento aqui, o versículo 66, vou um pouquinho para diante, quer dizer, vamos ler alguns versículos mais, mas diz assim, o versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Está vendo? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Muitos querem salvação, mas no momento do discurso duro, ninguém quer obedecer. Ninguém quer obedecer. E muitos se vão. Então, no versículo 65, diz assim, continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não vos for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos, versículo 66, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por quê? Porque Jesus falou com eles. Por causa de, versículo 65, e continuou. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não for concebido. E para os judeus e alguns discípulos que ali estavam, era uma blasfêmia. Como que Jesus conhecia o Pai e os outros não conheciam. A Bíblia diz que Jesus era o próprio Pai. Se Jesus, então, dizendo que conhecia o Pai, eles não criam em Jesus e não criam na sua mensagem, imagina se Jesus falasse para eles, eu sou o Pai, como se revelou para Filipe. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse para Filipe, Filipe, estou tanto tempo convosco, não me conhece? Não vê a mim? Não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as obras que eu faço, não faço de mim, mas o Pai que está em mim que as faz? Então, o Pai estava em Jesus através do Espírito, porque Deus é Espírito. Então, Jesus Cristo era a imagem do Deus invisível na terra, pregando o Evangelho. E muitos não criam. Então, Jesus trazia um discurso para eles, e quando Jesus falou com eles assim, quem não... ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concebido. Eles estranharam tudo isso. E no versículo seguinte, diz que muitos deles voltaram atrás e não queriam seguir a Jesus. Por que não queriam seguir a Jesus? Qual o motivo? Porque a mensagem era dura. Porque a mensagem não era fácil. Muitos querem mensagem fácil. Mas só que, versículo 67, nos diz assim, perguntou então Jesus aos discípulos, queres vós também retirai-vos? Jesus não era fácil, irmão. Jesus não é fácil. Não era e não é. Ele é firme naquilo que ele fala. Essa palavra que nós pregamos é firme naquilo que pregamos e que temos que pregar, temos que ser firme. Não podemos flochar, temos que ser firme. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de firmeza, é a rocha eterna. É o que nós cremos, é o que temos que pregar. É o que nós vivemos, é o que temos que pregar. E quando eu vejo Jesus falando assim com ele, vocês também querem seguir? Vocês também querem ir com eles? Quando eu vejo Jesus falando isso, Jesus está falando isso há pouco, me importa se vocês forem. Não tem problema não. Sabe por quê? Jesus estava querendo ser o Senhor deles. E quando Jesus quer ser o nosso Senhor, que nós não deixamos ele ser o nosso Senhor, ele ser soberano sobre nós, que ele quer ser soberano, ele quer reinar na nossa vida. Quando nós não deixamos, ele entristece. Porque ele olha para nós e fala assim, eles querem salvação. A salvação eles querem. A salvação eles querem almejar. Mas obedecer a mim, eles não querem. Então, por isso eu quero dar o nome nessa pequena mensagem. Salvação sim, Senhor não. Que não venha ser assim conosco. Que nós não venhamos buscar a Deus somente pela salvação. Que nós venhamos buscar Deus para obedecer. Que nós venhamos buscar Deus para aprender dele.
Porque a Bíblia diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Então vamos buscar ao Senhor. Então vamos invocar ao Senhor. Então vamos aprender dele. Vamos ser obedientes a ele. Não vamos buscar somente para ser salvo. Vamos buscar para sermos obedientes. Vamos buscar para que ele seja o cabeça da nossa vida. Que ele seja realmente aquele que nos conduz. Aquele que nos conduz. É o mesmo quando entramos em uma empresa e vamos trabalhar. Se nós não obedecemos às leis da empresa, eles mandam embora. Agora, se você obedecer, você vai entrar, você vai trabalhar e vai estar sempre trabalhando naquela empresa porque você é obediente às leis, os mandamentos que aquela empresa impôs para você. Então, o reino de Deus tem mandamento. O reino de Deus tem justiça. O reino de Deus é um reino firme. O reino de Deus é um reino justo. Então, Jesus não chamou somente para nós obtermos a salvação, mas chamou também para ser obediente. Salvação sim, Senhor também sim. Salvação sim, Senhor também sim. Então ele quer ser o nosso Salvador? Quer, mas também quer ser o nosso Senhor. Ele quer te salvar? Quer, mas também quer te liderar. É isso que Deus quer para nós. Não somente vir para a igreja para dizer eu sou salvo, sou abençoado pelo Senhor. E muitas vezes fora nós não queremos obedecer. Infelizmente, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que está sucedendo isso. Mas eu espero em Deus que a igreja do Cansanção queira Senhor sim e Salvador também sim. Senhor, salvação sim e Senhor sim. Salvação sim e Senhor sim. Salvação eu quero e também eu quero ser liderado pelo Senhor. Eu estou batalhando pela minha salvação, mas também estou batalhando para o Senhor ser o meu guia a cada dia. Ser o meu líder a cada dia. Ser o meu Deus a cada dia. Ser o meu Salvador a cada dia. Então, irmãos, da igreja do Cansanção, aí de Jiquié, que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus abençoe as suas famílias. Pode confiar no pastor Ângelo. Não é porque é meu primo, não é porque é meu primo, mas é um homem de Deus, é um homem abençoado. Não é porque é da família, não, mas eu sei, eu conheço, eu sei que tem caráter na vida dele. Que Deus abençoe todos vocês, pastor Ângelo, sua família, seus filhos, que eu vejo aí ministrando nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe sua esposa. Que Deus abençoe todo o ministério do Cansanção, obreiros, todos os obreiros. Que no meio dos obreiros aí venha haver fidelidade ao Senhor. Fidelidade e santidade ao Senhor de cada um. Que não venhamos a voltar atrás por nenhum tipo de problema que se apresentar na nossa vida, mas que possamos prosseguir para o alvo. O alvo é o reino de Deus e a sua justiça. O alvo é um dia alcançarmos a coroa da vida. Então, eu te convido neste dia para você ouvir essa mensagem e pôr no coração que você precisa de salvação, precisa. Nós precisamos de salvação. Mas antes da salvação, que nós venhamos a compreender que é necessário sermos também obedientes ao Senhor que nos chamou. Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa estar no coração de vocês, de cada um de vocês, para que possa ensinar melhor, porque às vezes nós trazemos uma mensagem e eu sei que o Espírito Santo de Deus vai revelar a cada um essa mensagem no coração, como cada um vai ter que obedecer ao Senhor. Mas muitas vezes nós somos falhos na mensagem que nós trazemos, muitas vezes nós não somos completos naquilo que nós falamos, mas o Espírito Santo de Deus é completo. O Espírito Santo de Deus é que intercede por nós, o Espírito Santo de Deus está na nossa vida para nos ensinar todas as coisas. Então, eu deixo essa meditação para você. Que Deus abençoe você grandemente, pastor Ângelo, sua família. Olha, obrigado por me convidar para trazer uma mensagem de reflexão para a Igreja do Cansanção.
Me perdoa porque tomei um pouco de tempo. Eu queria trazer algo assim rápido, sabe, pastor? Mas é difícil, né? Quando a gente começa a falar a palavra do Senhor, às vezes eu quero trazer algo de 5 minutos. Mas só para falar da tua família, eu passava aqui toda noite. Toda noite, porque eu sei que você é bênção e sua família é bênção. E seus filhos também são bênção. Entende? Perdoa porque às vezes eu não posso assistir o seu culto, porque eu tenho um culto praticamente no mesmo horário. Mas assim que eu posso, eu estou assistindo, assim que eu posso, estamos aqui orando. E ora por mim, eu oro por você, por vocês, e vamos orar um pelos outros. E que a graça do Senhor Jesus Cristo venha estar no coração de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe todos aí, do Cansação, da Assembleia de Deus do Cansação, que a paz do Senhor Jesus Cristo venha reinar no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.